Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, ouvintes amados, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos destas bênçãos que o Senhor tem derramado por sobre as nossas vidas nesta hora final, neste revestimento maravilhoso do seu precioso Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir pelas suas veredas justas e santas. Desta feita, nós vamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, e eu quero ler novamente esses versículos, tanto 12 quanto 13, do capítulo 12 de Êxodo, para que nós possamos meditar um pouquinho aqui dentro desse assunto. Estamos explorando, estamos nos aprofundando e pedindo ao Senhor sempre mais graça para que Ele nos leve cada dia mais às profundezas do seu precioso Espírito Santo. Portanto, diz aqui em Êxodo capítulo 12, no versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aqui na mensagem, o sinal, o mensageiro nos diz que quando vir o sinal, e o sinal naqueles dias foi o sangue sob o umbral da porta. E não importava a condição em que aquelas pessoas estavam. O que importava é que o sinal deveria estar exposto por sob o umbral da porta. E o mesmo acontece nessa hora em que nós estamos vivendo. A menos que o sinal seja mostrado, nós vamos perecer. Portanto, o sinal tem que estar exposto, porque era a única coisa que detinha o anjo exterminador. O sinal tinha que ser mostrado. O sinal tinha de estar à vista. E hoje, quando Deus está requerendo um sinal, cada indivíduo que não pode mostrar este sinal do Espírito Santo está morrendo espiritualmente, ou seja, morrerá espiritualmente. Não importa o quanto você tem crido na mensagem, não importa o quanto você creia na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Não importa. Não importa o que você pode fazer. O sinal tem que ser mostrado.
vendo eu o sinal, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Um judeu podia fornecer a evidência de que ele estava no pacto. Mas se o sinal não estivesse ali, o pacto ficava sem qualquer efeito. Portanto, queridos, Deus tem um programa estabelecido. E não podemos burlar o programa de Deus. Temos que vir exatamente conforme o seu programa. Quando vir o sangue, hoje, o Espírito Santo de Deus é o pacto de Deus, o Espírito Santo, a vida do Cristo ressuscitado, ela deve estar sendo mostrado através das pessoas para fazê-lo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não havia escusas. Quando Deus começou o seu primeiro êxodo lá no Egito, chamando Israel para fora do Egito, para a sua partida para a terra prometida, não havia escusas. Cada homem, cada família tinha que expor o sangue. E hoje, quando estamos para sair neste terceiro êxodo, nós estamos sendo chamados para sairmos de todos os sistemas organizados, para entrarmos na noiva. E Ele requer por sobre nós o sinal da vida de Jesus Cristo. Deus somente reconhecia o sinal, o povo do pacto. E é a mesma coisa hoje. O Espírito Santo só reconhece o povo do pacto. A morte estava para assolar o Egito a qualquer momento. E Deus tinha mostrado a sua graça, o seu poder, os seus sinais, exatamente como Ele tem feito hoje. Exatamente como Ele fez, é exatamente como Ele continua fazendo. E nós sabemos que aquilo foi simbolizado em 3 etapas: graça, poder e sinais. Nós sabemos Martinho Lutero, João Wesley, os pentecostais, justificação, santificação, batismo com o precioso Espírito Santo. Aqueles 3 mensageiros que foram enviados para Sodoma e Gomorra, ali estava a graça, o poder e a própria presença de Deus, de Jesus Cristo. E este é o seu último sinal para a igreja espiritual. Antes que o mundo gentil fosse queimado, Jesus disse: na vinda do Filho do Homem será a mesma coisa.
E os sinais dos tempos, Deus está nos falando através deles. Deus está escrevendo com sua mão, através da natureza, os grandes sinais, espantosos sinais, que nós estamos testemunhando nesta hora na qual nós estamos vivendo. Terremoto por todas as partes, maremotos, tsunamis, vulcões explodindo. A natureza está gemendo com dores de parto, homens desfalecendo de terror, o mundo nesta condição horrível de Sodoma e Gomorra, tempos confusos, angústia entre as nações, todas as coisas que ele prometeu, nós temos podido ver se materializar diante dos nossos olhos. Podemos dizer que as Escrituras estão novamente na parede. Israel teve o seu êxodo. E a primeira coisa foi um profeta com uma mensagem. A palavra de Deus estava com Moisés. E ele foi vindicado, identificado pela coluna de fogo. Moisés tinha a palavra de Deus e até mesmo pôde criar e trazer aquela criação por sobre a terra. E, queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes, a mesma coisa tem acontecido nesta hora na qual estamos vivendo. A palavra de Deus, a coluna de fogo, está entre o povo eleito de Deus. Está identificando-nos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nos trouxe a segurança do batismo do Espírito Santo em os nossos corações. É o êxodo que está em ação outra vez. Israel saindo, como eu disse, foi um tipo da igreja saindo, ou a noiva saindo da igreja. A noiva, na verdade, será um pequeno grupo, o eleito, o predestinado. É um grupo muito pequeno. E hoje, através da mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7, Deus está chamando a sua noiva para fora da igreja, para um êxodo, para o arrebatamento. E volto a dizer, meus queridos, podemos ver por todas as partes os sinais do fim dos tempos, nos advertindo de que o tempo está verdadeiramente à mão. É hora de nós amarmos um ao outro, mais do que já fizemos em toda a nossa vida. Diz o mensageiro que deveria haver uma fome para ir à igreja. Deveria haver uma grande fome para vermos uns ao outro. Deveria ser um assunto de amor pulsando em os nossos corações. Essa deveria ser a maneira que a igreja deveria agir.
deveríamos estarmos contando os momentos, reunindo-nos em amor, o qual pode nos levar algum dia ao encontro do Senhor nos ares, para irmos à glória com Ele. É o amor, é a pulsação do amor de Deus no coração dos seus filhos e filhas, nos acendendo a esta fé perfeita, a fé do arrebatamento. Alguém, algum tempo, disse: você assusta as pessoas, dizendo que a vinda do Senhor está próxima. E eu disse: eles não deveriam ficar preocupados acerca disto. Isto, pelo contrário, deveria ser a coisa mais feliz, a notícia mais preciosa, mais motivante para os nossos corações. A Bíblia diz que ele aparecerá segunda vez para todos aqueles que amam a sua vinda. Portanto, volto a dizer novamente, é um assunto de amor. Como deveríamos estarmos enamorados de Cristo, como deveríamos estar amando um ao outro, porque somos concidadãos deste mesmo corpo. Nós deveríamos ter amor um pelo outro. Queridos, o tempo está verdadeiramente à mão. Os crentes deveriam estar se separando das coisas do mundo, dos cuidados do mundo. Mas o que tem acontecido? Não tem havido sinceridade. Não há mais sinceros. As pessoas não estão prontas mais para confessar. Elas querem orar. Deus, cura-me, faça isto, faça aquilo e aquilo outro. Porém, quando chega aquele momento de termos aquela experiência com o nosso Deus, onde confessamos os nossos pecados, onde morremos para nós mesmos, mas isso não temos visto. Mas vamos lembrar que aquele cordeiro, ele tinha que ser guardado durante 14 dias. E eles tinham que tirar toda a sujeira que havia em suas casas, toda levedura. Vocês não podem ter fermento. Quando esta marca entrar em vossas casas, em vossos lares, este sinal, vocês não podem ter fermento. Você não pode amar a Deus e a Mamon, ao mundo, ao mesmo tempo. Você está vindo para Jesus Cristo. Vamos imaginar um judeu vindo com o seu cordeiro para fazer a sua oferenda para Deus. Ele estava em perfeita obediência com os mandamentos de Deus. E ele trazia aquele cordeiro para tomar o seu lugar de pecador. E então, ao imolar aquele cordeiro, ele colocava suas mãos por sobre a cabeça daquele cordeiro, e aquele cordeiro ensanguentado, aquele cordeiro derramando a sua vida. E ele sabia que aquele cordeiro estava tomando a sua condição de pecador e que era ele quem deveria morrer, mas Deus aceitou um substituto e ali estava aquele cordeiro morrendo em seu lugar. E ele estava tendo uma experiência de morte. E ele saía deste sacrifício justificado.
havia sinceridade. Aquilo era bom, mas depois de um tempo, isto veio a se tornar uma tradição. Até que chegava o tempo em que eles tinham que sacrificar o cordeiro e eles simplesmente diziam: eu tenho que oferecer um cordeiro. E isto chegou a um ponto em que eles compravam um cordeiro e nem mesmo mais iam para oferecer aquele cordeiro. Eles enviavam alguém para oferecer o cordeiro em seu lugar. E isto se tornou uma tradição. E ele disse, o próprio Deus disse, o sacrifício que eu tenho requerido agora tem se tornado um fedor nas minhas narinas. Por quê? Porque não havia mais sinceridade no coração daquelas pessoas. E nós, tristemente, estamos entrando nesta mesma condição. Temos caído a tal ponto que a sinceridade tem ido de nós. Nós entramos e tentamos levar as pessoas para dentro da igreja, como a outra igreja faz para conseguir uma multidão de pessoas. Nós nunca deveríamos fazer isto. Nós temos que vir com sinceridade e ali ficarmos tão mortos quanto possamos estar, para que o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, o sinal, possa vir sobre nós. E isto nos fará uma pessoa diferente. Isso nos fará aquilo que verdadeiramente devemos ser. Uma mulher, ela vai querer obedecer à Escritura. Ela vai querer obedecer tudo o que a Bíblia diz. Um homem, da mesma maneira. Nenhum credo poderá nos separar do amor de Deus. Porém, hoje nós não temos tido a sinceridade para isto. Hoje nós simplesmente tomamos isto como uma tradição, quando, na verdade, deveríamos morrer com o nosso sacrifício. Deveríamos ser sepultados até que o mundo fique morto. E então, esta nova vida, que é Cristo, entre nos nossos corações. E a mensagem que é Cristo, a mensagem que é a palavra, Cristo em você, é o Espírito Santo. A tua vida estará dizendo amém a toda a Escritura, amém a todas as preciosas promessas de Deus. Você já não é mais o mesmo. Você é de Cristo. Você não pensa mais os seus pensamentos. Por quê? Aquela mesma vida que está em Cristo, ela está agora em você. A mente que estava em Cristo está agora em você. As obras que estavam em Cristo estão agora em você. Cristo, Ele mesmo, manifestado através de você. Ele mesmo está em você. E você está morto. E a tua vida foi escondida em Deus através de Cristo. E você tem sido selado com o precioso Espírito Santo de Deus. E você está debaixo do sinal. Está livre da ira que está prestes a ser derramada por sobre a face dessa terra a qualquer momento. Que Deus possa fixar estas preciosas palavras na parede triangular da alma de cada um de vocês, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes. Deus vos abençoe.